Olá, turminha! Vamos aqui dar continuidade, tá, ao nosso tema da terceira avaliação através do nosso guia Estudos Amazônicos, sexto ano, o Novo Mundo e a Chegada do Europeu América. Tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui a partir deste ponto, as grandes navegações. Tá? As grandes navegações foram um empreendimento que mudou a fisionomia do mundo para sempre. As grandes navegações foram impulsionadas pelo fechamento das rotas comerciais pelos turcos após a queda de Constantinopla em 1453. Então, como nós já havíamos falado na nossa primeira aula, nós tínhamos as questões comerciais entre os reinos existentes na época. Então, se tinha uma rota comercial pela Europa, pelo mar Mediterrâneo, e através dos turcos, eles impediram que alguns navegadores, algumas bandeiras de certos reinos, regiões, pudessem passar por essas rotas. Então, tanto Portugal quanto Espanha, eles começaram a buscar novas rotas, tá? Para que eles pudessem dar continuidade ao comércio que tanto eles necessitavam, compra e venda de produtos, tá? E também achar, conquistar novas culturas. Nós podemos ver que através das grandes navegações, os navegantes eles encontraram na nossa região a questão das drogas do sertão, que eram casca de madeiras, sementes, tá? Porque neste período também se tinha uma grande dificuldade em armazenamento de comida, uma grande dificuldade em questões de temperos para o alimento. Então as grandes navegações elas ajudaram, né, nas questões de se conhecer novas culturas, tá? De se conhecer novos mercados e assim por diante. Continuando, a conquista de um mundo desconhecido representava um desafio para as monarquias nacionais, que viam neste empreendimento uma forma de legitimar seu poder e expandir seu território. Nós podemos observar que nesse período a questão de conquista de novos territórios, ampliação de novos territórios, fazia parte de uma política, de uma dinastia, de um rei. Tá? O continente europeu recebia, olha aqui, olha, do Oriente, açúcar, ouro, cânfora, porcelanas, pedras preciosas, pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre, drogas medicinais, bálsamos, ungüentos, perfumes e óleos aromáticos. As mercadorias, continuando, que saíam do Oriente rumo ao Ocidente eram transportadas por árabes em caravanas realizadas por terra até a Itália, chegando a Gênova, Veneza e Pisa. Com intermediários, essas cidades monopolizavam o comércio do mar Mediterrâneo e havia uma pressão das monarquias nacionais para a quebra do monopólio. Monopólio é quando um grupo de comerciantes ele se reúne e decide algo. Um exemplo, nós temos as máquinas de açaí, né? Então, os maquineiros, donos dessas máquinas, eles podem fazer um monopólio. São exemplos. De que forma? Fazer com que o preço do açaí, né, seja um preço único a todas as máquinas. E no comércio do mar Mediterrâneo, onde Gênova, Veneza e Pisa tinham esse monopólio, elas faziam isso. Elas comandavam, elas decidiam os valores, o que poderia ser transportado, o que ficava, o que ia, e assim por diante. Então isso começou a gerar conflitos com outros reinos, com outras dinastias. Continuando, além do comércio paralisado,
a união entre o Estado e a burguesia consistiu em outro importante fator para as grandes navegações. Era de interesse dos monarcas e burguesias financiar a tecnologia para subsidiar as incursões marítimas. Ou seja, essas incursões, essas viagens, elas tinham que ter um grau tecnológico da época. De que forma? Nós vimos uma pessoa que fazia mapa. Se precisava de uma pessoa para fazer esse mapa. Se precisava de bússolas, né? Se precisava de escrivãos para que eles fossem o quê? Detalhando, né? Fazendo registro de tudo o que acontecia durante essas viagens. Então se tinha o quê? Todo um sistema de organização para essas viagens. Tá? Então se precisava do quê? De dinheiro, de financiamento para que tudo fosse organizado e essas expedições fossem lançadas além mar para buscar esses novos conhecimentos, essas novas riquezas, essas novas rotas comerciais. Tá? Continuando, surge assim, né, os barinéis, pequenos barcos de 2 mastros e velas, tá? Quadrangulares, seguido pelas caravelas com 3 mastros e um fio, as naus mais sofisticadas e dotadas de leme. Tá? Da China, então nós temos aqui uma questão da construção dos barcos. Da China nós temos a bússola e das regiões árabes o astrolábio, que serão fundamentais para auxiliar e fazer possível a navegação de grandes distâncias. Então aqui nós temos toda uma situação para que essas expedições pudessem sair e buscar essas novas rotas. Todo esse conhecimento náutico, o Estado centralizado, uma burguesia interessada em expandir seus negócios e a Igreja Católica desejando expandir a fé cristã, favorecer o sucesso das navegações europeias, América e Ásia. Tá? Aqui nós temos, para finalizar, a cronologia das viagens espanhóis à América. Então nós temos o navegador, o ano e o fato. Cristóvão Colombo chegou às Bahamas, tá? Depois chegou aonde? Porto Rico, Jamaica, costa da Venezuela, aonde nós temos a Colômbia, que eu falei para vocês logo no início. Alonso Arrueda, exploração da Venezuela, tá? E tantos, Fernando Noronha, Pedro Álvares Cabral, né? Nós temos também aqui, muito conhecido nosso, chegou nas Honduras, tá? Chegou Guatemala e El Salvador, também chegou, não descobriu a costa brasileira, tá? Nós temos também. Então, turminha, nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje. No finalzinho, nós temos uma pequena atividade, na qual todos podem realizar, tá? Através da utilização do nosso guia de estudo. Ok, turminha? Agradeço a compreensão e paciência de todos. Esperamos voltar na nossa próxima aula. Ok? Obrigado e até a próxima.